o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, então o julgamento é um julgamento eleitoral, não um julgamento ainda para colocar o Bolsonaro, seus filhos e esses deputados na cadeia. Não, calma, muita calma. Vamos lembrar, tem 16 ações contra o Bolsonaro na Justiça Eleitoral. Esse é só o primeiro de 16 julgamentos. Eu vou te falar, pelos processos, eu estava dando uma olhada faz umas 2, 3 semanas, esses 16 processos, pelo menos 10 têm uma chance assim gigantesca, mas gigantesca eu vou falar de 90%, que tem muitas provas e indícios contra o Bolsonaro para que ele seja tornado inelegível. Então, lembre-se, a pena máxima é inelegibilidade por 8 anos. Você põe 10 processos, é muito tempo de inelegibilidade. Muitos desses processos também têm tem ali provas para que o Bolsonaro tenha que devolver muito dinheiro aos cofres públicos. Eu vou te dar um exemplo. As contas da campanha do Bolsonaro foram rejeitadas em milhões e milhões de reais. Quando as contas de um candidato são rejeitadas, duas coisas podem acontecer. A primeira, que é o que aconteceu com o Sérgio Moro, é o que aconteceu com o Tarcísio e com alguns outros bolsonaristas, é que eles têm que devolver o dinheiro. Por quê? Porque a parte das campanhas são pagas com o fundo eleitoral é dinheiro público. E aí pegam esse fundo eleitoral, fundo é dado aos partidos, os partidos distribuem aos candidatos, os candidatos vão lá e gastam milhões em locais onde ninguém sabe o que foi. Ou seja, muitos estão embolsando dinheiro público durante campanha. Isso é uma coisa que é conhecida, ó, desde que eu era criança. Eu lembro que eu morava no Guarujá, eu era criança, eu tinha adolescente, já 10, 12 anos. E eu lembro que tinha candidato que todo mundo sabia que o cara só entrava na campanha para pegar dinheiro. O cara, cada 4 anos era candidato, todo mundo sabia que ia perder, todo mundo sabia que ele não estava nem aí para ganhar, mas ele pegava e embolsava o dinheiro da campanha. Na época eu era criança, eu não entendia que a campanha é feita com dinheiro público. Então o candidato vai lá, gasta milhões numa gráfica, a gráfica não imprimiu nada. Ou ele vai lá, gasta milhões na gráfica, a gráfica imprime 1% dos santinhos ali para ele, e 99%, para falar que fez, e 99% não foi impresso. Por que não foi impresso? Porque a gráfica é de um amigo, ele vai lá, pega e fala, ó, gastei 1 milhão na gráfica. E embolsa 1 milhão. É isso. No caso do Bolsonaro, alguns dos processos envolvem dinheiro e ele vai, em algum momento, ter que devolver muito dinheiro aos cofres públicos. Não é pouco, não, é muito dinheiro. Mas o primeiro dos processos já tem julgamento marcado para a terça-feira que vem. Então prepara aí que terça-feira que vem, que dia vai ser? Vai ser dia 14, 15? Eu até vi aqui o calendário no relógio e tá errado o meu calendário. Tá, então terça-feira, acho que é dia 14, né? O Bolsonaro vai ter aí o seu primeiro encontro com a Justiça. O Alexandre de Moraes já pautou, ele é o presidente do TSE. Esse é o julgamento de uma ação que pede a cassação do registro do Bolsonaro pela eleição e a inelegibilidade dele por conta dos atos do dia 8 de janeiro. Tinha uma expectativa de que isso fosse julgado essa semana, teria sido julgado na terça-feira, porém era muito pequeno, eu nem quis fazer vídeo aqui antes disso, porque eu estava marcado para terça-feira, mas eu falei, não vão votar isso, vai ser adiado para daqui umas 2, 3 semanas ou para daqui um mês. Fiquei surpreso, bem surpreso, porque o Alexandre de Moraes pautou para a próxima terça-feira. Fiquei surpreso, eu achei que ia demorar pelo menos umas 2, 3 semanas ou realmente um mês ou até mais, mas não. Para a próxima semana já está aí o julgamento do Bolsonaro, isso é do caso do Bolsonaro. Então, marca aí na sua agenda que terça-feira, geralmente as sessões no TSE são às 19 horas, viu? Geralmente são às 19 horas. Vamos lembrar, os ministros do TSE, eles também são ministros de outras cortes superiores, STF, STJ, então tem sessão no STF toda terça, sessão da segunda turma do STF, tinha antes, agora é sessão do plenário. Então tem sessão. Então depois da sessão nas cortes superiores em que os ministros trabalham, eles vão ao TSE. Na verdade, vão ao TSE é o seguinte, fica no mesmo prédio, fica tudo ali no prédio do STF. Mas eles trabalham ali também depois das sessões. Então, geralmente às 19 horas. Então, terça às 19 horas deve começar o julgamento que deve tornar o Bolsonaro inelegível pela primeira vez. Eu digo pela primeira vez porque há outros 15 processos contra o Bolsonaro. Então, se ele sendo tornado inelegível agora, ou não sendo, eu vou te falar, é quase irrelevante, porque nem é o pior dos processos para o Bolsonaro. Tem um processo, tem uma investigação que foi aberta no final de 2021, inclusive, quando foi aberta a investigação, o então corregedor, que era o Luiz Salomão, ele citou
um vídeo do Plantão Brasil. Era um vídeo que a gente mostrava, eu mostrava que estavam confeccionando bonés, camisetas com o nome do Bolsonaro. Aquilo tudo era no contexto da tentativa de golpe que teve em 7 de setembro de 2021, que o Bolsonaro chegou a xingar o Alexandre de Moraes e depois ele recuou. Eu mostrei vídeos ali dizendo, ó, estão fazendo campanha antecipada. Começou uma investigação sobre a tentativa de golpe no TSE e no STF. Aquela investigação foi avançando e descobriu que já estavam financiando a campanha do Bolsonaro lá atrás. Então, enquanto financiavam o golpe, também financiava a campanha do Bolsonaro em 2022, o que aí é crime eleitoral mesmo. Essa, de todas as ações, se não é a que tem mais, é uma das que tem mais provas contra o Bolsonaro, provas robustas mesmo, mostrando que teve crime eleitoral, que teve crime financeiro, e que não tem como esse senhor continuar sendo candidato, continuar participando do processo democrático no Brasil. Porém, a da próxima terça-feira, que é outra, é sobre o dia 8 de janeiro, também. Porque o Bolsonaro, ele foi incluído porque ele é quem, durante anos e anos e anos, atacou o processo eleitoral exatamente da mesma maneira que os seus apoiadores atacaram. Com discurso de que houve fraude, discurso de que aquilo tudo estava muito estranho, de que o Alexandre de Moraes era parcial, de que eram cartas marcadas para o Lula ganhar do Bolsonaro e tudo mais. Então isso vai ser levado em consideração no julgamento da semana que vem. Então a chance do Bolsonaro ser tornado inelegível, vou falar, é muito, muito, muito grande. A não ser que algum ministro adie o julgamento por algum motivo, vamos lembrar, eles podem pedir vistas. Algum ministro pode pedir vista e sentar no processo. Pode. Porém, e aí eu já vou te adiantar uma coisa, no regimento do TSE não é igual ao do STF, ninguém pode pedir vistas por tempo indeterminado. Aliás, no STF, finalmente, a Rosa Weber mudou isso, e também quem pede vistas agora pode ficar no máximo 90 dias sentando em cima do processo. Então vai acabar um monte de coisa injusta que aconteceu no STF, vai acabar. Tá. No TSE já não tinha isso. Tem uma coisa que eu expliquei aqui faz algumas semanas. O Alexandre de Moraes avisou aos seus pares, isso saiu em vários veículos da mídia no começo do ano, principalmente depois do dia 8 de janeiro, o seguinte: o julgamento de todos os bolsonaristas será no primeiro semestre. Em 2021, eu lembro como se fosse ontem, porque eu assisti a sessão inteira revoltado. Revoltado porque não caçaram a chapa do Bolsonaro no dia. O Alexandre de Moraes falou o seguinte: olha, esses casos aí de crimes eleitorais não pode demorar 3 anos para julgar. Não pode. A pessoa comete crime eleitoral, a pessoa comete crime de abuso econômico, a pessoa comete todos os crimes possíveis, fica no seu mandato por 1 ano, 2 anos, 3 anos, inclusive recebendo salário, recebendo as benesses do mandato, cumprindo um mandato ilegítimo, e aí depois de 3 anos de um mandato de 4, caçam a pessoa. Isso o Alexandre de Moraes falou no contexto do Francisquini. Francisquini era o deputado federal estadual mais votado da história no Brasil, proporcionalmente, era um deputado do Paraná. Ele elegeu com ele 5 deputados. Ele e os outros 5 que foram eleitos com o voto dele ficaram 3 anos. 2 anos e 11 meses. 2 anos e 11 meses. Ficaram no mandato ilegalmente, porque ele foi cassado por ter cometido crime eleitoral. Quer dizer, aí, cara, peraí, não pode. Tem que ser rápido. Tem outra coisa, o Alexandre de Moraes quer ainda no primeiro semestre, porque depois ele não será mais presidente do TSE. Então ele quer, enquanto ele ainda é presidente do TSE, que todos esses processos sejam instaurados, julgados e acabem, para que não tenha mais instância para que se recorra. Então todos serão condenados nos próximos meses. Então está aí encaminhado o primeiro dos julgamentos do Bolsonaro e teremos nas próximas semanas aí, próximos meses, prepare-se, porque teremos aí Carla Zambelli, Gustavo Geyer, Nicolas Ferreira, é uma lista grande aí de deputados bolsonaristas que incentivaram o golpe de Estado. Pazuello, tem outros aí, nossa, quando começa a falar Nicolas Ferreira, Geyer, Pazuello, esses deputados novos bolsonaristas, eles conseguem ser piores que os deputados que o Bolsonaro tinha nos 4 anos anteriores. É uma coisa incrível como piorou o nível do bolsonarismo, assim, cada vez mais nível de latrina mesmo nessa legislatura, que já era ruim na última, já tá pior ainda. A ver aí os próximos passos, o que acontecerá, peça sua inscrição no canal. Falou!